estamos de volta com o Momento Saúde, falando sobre cuidados com o verão, com a doutora Milena Marques, que é dermatologista, e a doutora Líbia Vieira, que é nutricionista. Doutora Milena, continuando um pouquinho, falando ainda sobre o protetor solar, que eu acho que é o grande... um dos grandes protetores desse verão. Isso, é um dos grandes protetores, né? A gente tem que falar muito sobre isso. O que olhar quando comprar um protetor solar? O que a gente deve olhar? O que a gente deve prestar atenção? Tem os fatores, UVA, UVB, como que funciona? Sim, de forma simples, para todo mundo entender. No mínimo, eu falo assim, no mínimo, a Sociedade Brasileira de Dermatologia indica fator 30, o mínimo. E tem que ter proteção UVA e UVB, né? Existem diferenças entre UVA e UVB. O UV significa radiação ultravioleta. De forma simplificada, para dizer, UVA e UVB são dois tipos de raios ultravioletas. Um atinge mais fundo e outro não tão fundo. Mas os dois causam danos. Então, às vezes, tem um protetor que só tem, por exemplo, UVA. Então, não é interessante isso, porque você vai estar tendo a ação do outro raio ultravioleta. Você quer estar protegido dos dois. Então, se você vai na farmácia, você vai procurar um mínimo de 30 e você vai olhar se tem UVA e UVB. Então, de forma simples, é isso que a gente precisa focar. Tá? Doutora Líbia, para um bronzeado bonito, também a gente estava falando muito, é muito característico do brasileiro gostar de se bronzear, gostar da pele morena, e até a pele morena já é uma característica do brasileiro. Para ajudar nesse bronzeado, tem vários alimentos que ajudam, né, um bronzeado mais bonito e mais duradouro. Sim. Fala um pouquinho desses alimentos pra gente. São os alimentos ricos em beta-caroteno, né, que é um derivado da vitamina A, que a gente vai encontrar nos legumes, nas verduras, nas frutas alaranjadas e avermelhadas. Então, beterraba, cenoura, manga, mamão. Então, esses alimentos, por conta desse beta-caroteno, vão ajudar nessa coloração bronze, né, do verão. Eles ajudam muito mesmo, sim. Então. Sim, até, tanto é que existem suplementos, né, com beta-caroteno. Tem muitas cápsulas que vendem hoje em dia, né, nas farmácias. É bom usar? Tem alguma contraindicação? Tem alguma coisa que você possa falar que não que na verdade, legal? Se você não tiver o sol adequado, você começa a ficar com as mãos amareladas, né? Então, às vezes, é um excesso de beta-caroteno, não vai ter necessidade. Se você não toma o sol. Se você não tomar o sol, mas não sei também, acho que mesmo se tomar o sol, se tiver um excesso, pode deixar também pode ser. A mão amarelada. Então, dá para usar a suplementação, dá, sempre com a supervisão da médica ou do nutricionista, mas com os alimentos a gente já consegue ter também uma cor legal. Dá na mesma, então, mais ou menos, você comer esses alimentos, ingerir esses alimentos ou usar a cápsula? Na questão de beta-caroteno para o sol, sim. Mas se a gente for analisar a biodisponibilidade de nutrientes, essas coisas, sempre o alimento vai ser mais biodisponível. Entendeu? Mais a cápsula de beta-caroteno para o sol, para essa questão de bronzeado, é eficaz. Mas assim, pode usar... normalmente, diariamente, como que pode ser utilizada? Não, a suplementação vai ter que, antes da gente suplementar, sempre tem que fazer o exame bioquímico para ver se está tudo certo. A questão de vitaminas, porque o excesso de vitamina A também pode ser tóxico, entendeu? Então não pode ficar tomando beta-caroteno à vontade. Ele é metabolizado no fígado, então pode ser tóxico para o fígado em excesso. Então é sempre bom ser indicado pelo médico, exatamente. Não ir comprar indiscriminadamente. Tanto pelo médico quanto pelo nutricionista, e geralmente sempre quando a gente faz uma suplementação de nutriente, a gente sempre vai solicitar os exames bioquímicos para saber se pode solicitar e quanto pode solicitar. Quanto pode prescrever, né? E depende de cada um, então, a quantidade de usar e o tempo de uso. Aí depende também desses exames todos para poder fazer o uso. Sim. Tá joia. Doutora Milena, protetores solares diferentes para o rosto e para o corpo? Sim. Sempre. Qual a indicação? Como que funciona? Assim, se você tem uma pele oleosa, tentar buscar um protetor que previna essa oleosidade, né?
Agora, se a sua pele não é oleosa e ela já é seca, naturalmente, então divirta-se, porque a maioria dos protetores realmente são um pouquinho mais emolientes. Isso vai proteger a sua pele, porque se a sua pele já é seca, fica pior no verão, porque a gente perde hidratação. Então, a gente tem que cuidar, inclusive, disso. Tem uma variedade muito grande no mercado, né? Como Sim. que a gente escolhe, então, o ideal pra gente, O que eu acho conhecendo a nossa pele? O que eu acho muito interessante é você realmente ser orientado pela dermatologista, porque ela vai avaliar a sua pele. Então, às vezes, você tem uma pele oleosa, principalmente na região T, às vezes tem uma pele oleosa mais aqui. Então, às vezes, você tem muito seco. Ela vai poder, o dermatologista vai poder te indicar, ó, temos todos esses dessa linha, são para anti-oleosidade. Tente um. Procure esse aqui, por exemplo. Se você não gostar, procure o outro, porque realmente a quantidade de variedades é enorme. Mas cada pessoa se dá bem com. Então, até eu posso indicar alguns, mas você vai testar no seu rosto aquele que te deu melhor contigo. Idosos e crianças sofrem mais também nessa época, né? Sim. Como a doutora Líbia já comentou a respeito de hidratação, que eles precisam se hidratar mais, né? Tomar mais água e alimentos ricos também em água, em fibras. Para a pele também, eles sofrem bastante. Sim, a criança tem uma pele ainda mais frágil, porque a criança, e o idoso também, porque ele já perdeu muito da desidratação, já sofreu muitos anos do sol, da poeira, do vento, de todos aqueles anos. Então, a pele de ambos são mais sensíveis, então tem que tomar mais cuidado. E quanto aos cabelos? O que é bom pra gente usar, né? Acho que é uma dúvida bem assim, grande de todo mundo. O que é bom com o filtro solar? Como que a gente... Também é a mesma coisa da pele? Ah, meu cabelo é mais seco ou tem química? Como que funciona? Bem, se seu cabelo é seco, tem química, tem progressiva, o cloro da piscina, o sal do mar, tudo isso vai danificar. Então, são os cuidados que nós falamos, realmente é sobre hidrate mais seu cabelo. Então, chegou da praia, lá, por que você não compra aqueles hidratantes e no banho realmente deixa ele mergulhado naquele hidratante para poder ir restaurando, para você não perder a cor da sua tintura, para você tentar não piorar, a deixar mais seco o cabelo. Então, tem alguns detalhes que você pode ajudar. Então, se você sempre procurar hidratar o seu cabelo durante esse período de férias, durante o ano também é importante, mas principalmente agora, você vai poupar o seu cabelo desses danos, né? Doutora Líbia, para os cabelos também importante é isso, é beber água, ou o que hidrata o cabelo de dentro para fora? Então, são alguns micronutrientes, então, por exemplo, a biotina, selênio, vitaminas antioxidantes. Então, muitas vezes a gente encontra nos alimentos, se tiver deficiência bioquímica, que eu falei para vocês do exame bioquímico, aí a gente faz a suplementação. Então, tem alguns suplementos que a hora que você vê a pessoa reclamar, eu tenho unha quebradiça, queda de cabelo, a pele está muito ressecada, aí você fala, bom, aí já é o sinal de algum nutriente que está deficiente. Então, vamos ver o que é, pede os exames. Ah, tem aqui a deficiência de tal, tal e tal nutriente. Aí você faz uma suplementação para readequar e depois mantém como alimentação. E aí, o que seria legal comer ou beber para ajudar nos cabelos, nas unhas e no geral, né? Então, pra gente? As castanhas, então, castanha do Pará, principalmente rica em selênio. As frutas, nada melhor do que fruta para ser rica em todas as vitaminas. Então, quanto mais você variar as cores de legumes e frutas, mais diferentes tipos de vitaminas você tem. Então, as pessoas acabam comendo sempre as mesmas frutas, né? Banana, maçã e pera. Banana, maçã e pera. E aí elas são bem próximas, assim, nas cores. Então, acrescentar frutas vermelhas, que vão ter bastante antioxidantes, que o antioxidante ele já vai fazer essa proteção da pele e do cabelo. Então, que é a eliminação dos radicais livres. Então, a gente encontra nas frutas vermelhas, no açaí, nas castanhas também. O abacate é rico em antioxidante, né? Que é a glutationa, então é muito importante você consumir o abacate também. O que mais? A gente tem bastante alimentos. Sempre procurar os antioxidantes, tanto para a pele quanto para o cabelo. Para o cabelo também. Sim. E, doutora Milena, as crianças podem usar o protetor a partir de que idade? As crianças já podem usar protetor, não tem essa parte de idade. Assim, o bebê, o recém-nascido, claro, você não vai ficar expondo ele a esse sol.
Mas a partir do momento que você necessitar ter essa exposição, você já vai ter, sim, indicações próprias para ele. E as pessoas de pele negra também já têm a melanina, que é um protetor natural, mas também precisam usar, né? Precisam, porque também a pele negra também se queima. Então, tem quem acha que não precisa passar protetor, se engana nisso, porque é importante não só porque não se queima tão facilmente, mas o raio, ele vai causar, tem essa potencialidade de causar o câncer. Então, não é porque você demora para se queimar que você não vai se cuidar. O câncer de pele é uma doença a longo prazo, né? De muitos anos de sol que você pode tomar. Mas, assim, para o verão agora, quais as doenças mais comuns que a gente, por exemplo, pega na piscina ou na praia? Quais são as mais comuns e como evitá-las? Ó, eu vou falar da mais comum, realmente, micose. Porque uma série de fatores favorecem o surgimento da micose nessa época do ano. O calor faz a pessoa suar muito. E além disso, ela está em ambientes que ressecam a pele, como o mar, como piscina, e esses lugares podem também estar contaminados. Então, o que é a micose? É uma infecção por fungo, geralmente Malassezia furfur, mas existem outros. E o que acontece é que esse fungo, ele adentra essa pele e ela vai interferir na produção da melanina, na célula chamada melanócito. O que acontece? Quando a pessoa vai lá e começa a tomar muito sol, ela vai se bronzear. Mas no lugar onde ela tem essa infecção, não vai se bronzear porque o melanócito não produziu esse pigmento, a melanina. Então vai ficar branquinho. E muitas pessoas, tem uma mancha branca aqui, outra aqui nas costas, principalmente. E quando a gente soa bastante, aquilo é o alimento para esse fungo. Então, eles estão adorando. Então, eles estão se multiplicando. E tem pessoas mais suscetíveis a ter isso do que outras. Então, não são todas. Tem pessoas que realmente têm uma propensão maior a desenvolver isso. Então, se você notar algumas manchinhas brancas no seu corpo, procure sim o médico para poder fazer o tratamento. Dependendo da extensão, é um tratamento local ou também poderá ser via oral se estiver com uma extensão grande, porque é bem capaz de ter. Então, principalmente os homens têm bastante nas costas, porque soa bastante. Então, fica tudo empipocado, né? Então, chama até de pano branco, né? Então, esse é o principal, o que mais aparece nos consultórios, é a micose. É a micose, então. E aí a gente previne como? O que é bom fazer? É meio difícil, né? Porque é muita gente, acho que isso propicia também, né? O ambiente. E é muito difícil, eu acredito que seja muito difícil prevenir, assim, por conta disso. Mas o que a gente poderia fazer, por exemplo? Por exemplo, os rapazes gostam de correr, gostam de praticar esporte, né? Se puder, ele poder tomar uma ducha já depois, tentar eliminar fatores que vão favorecer a multiplicação do fungo. Por exemplo, suor. Então, se eu puder, suei, vamos logo tirar isso. É um pouco difícil prevenir porque você tem muita coisa acontecendo. Você tem protetor solar rolando, você tem o sol aquecendo. Então, realmente vai ser um pouco difícil. Então, a pessoa que está propícia a isso vai acabar tendo. Mas é algo tão controlável na hora de tratar. E comum de tratar também, simples. Tranquilo, simples, não precisam ficar preocupados. Então, tá bom. Nós vamos para mais intervalinhos, já voltamos com mais Momento de Saúde para você. Aguarde!